É isso aí, torcida do Fluminense. Vamos aqui pro pós-jogo, comentários da ESPN. Flusão tá avassalador, pessoal. Quarta vitória consecutiva do Fluminense. Já deixando os créditos ao canal da ESPN, torcedor do Flusão. Se não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro pós-jogo do Flusão. De esportes, mudamos de assunto por aqui, falamos de Corinthians e Fluminense. O Fluminense venceu o Corinthians lá na Neoquímica Arena por 2-0. Daqui a pouquinho vamos falar com a Lili Nascimento e ela vai trazer informações da partida, mas também do dia do Corinthians, porque o dia do Corinthians começou na delegacia com o presidente Augusto Melo dando seu depoimento no caso Vai de Bet. Vamos lá, então, os melhores momentos. Quase que o Memphis faz um golaço. Isso não acontece e depois o Corinthians amarga essa derrota. Olha aí. Foi essa jogada. De fato, até o Fluminense fazer o primeiro gol, o golaço de pé direito do René, que a gente vai ver já, era um jogo muito equilibrado, com o Corinthians tendo poucas, porém as melhores chances. Era um jogo pau a pau com o Corinthians um pouco melhor que o Fluminense. A bola do René foi, assim, de fato, a primeira grande chance que o Fluminense teve no jogo. Mas ela aconteceu, o René foi muito feliz na sua finalização, esse foi o chute do Romero na reta final de primeiro tempo ainda, o Corinthians que foi com Romero, Memphis e Yuri Alberto hoje, o meio-campo foi com Ranieri, Carrillo e Breno Bidon. Já temos imagens do segundo tempo. A partir do gol do René, golaço que o René marcou, que a gente vai ver em instantes, aí o Corinthians entrou num modo desorganizado e desesperado. E aí o Fluminense controlou o jogo, aí começou aquela chuva de alterações da família Dias, tirando um monte de gente, colocando um monte de atacante, time ficando sem meio campo, aquilo que a gente já viu em outros momentos, especialmente em jogos de mata-mata, quando o Corinthians tinha que escalar alguma montanha, né, desagradável no jogo. Esse aí é o gol do René. Olha só, a bola vai para a ponta direita, o cruzamento é feito, a bola sobra e o René, lateral esquerdo, de pé direito, manda-lhe um balaço na gaveta para fazer 1-0. Isso porque ele estava enjoado. Imagina se ele estivesse se sentindo bem. Se estivesse bom, né? Mas é o gol o quê? O gol carbogel. Ele estava passando mal, disse que ele tomou aquele gel de carboidrato no intervalo, não fez bem, estava quase vomitando, deram um remedinho para enjoo, um pouco antes desse lance aí. E aí ele fez o gol. E aí depois do gol, o Corinthians teve posse, etc e tal, mas o Fluminense foi melhor. A partir do gol, o Fluminense foi melhor. Até então não era melhor e construiu o resultado depois com um pênalti que o Martínez vai cometer logo depois que entrou. Martínez entrou, minuto depois cometeu o pênalti em cima do Serna, que também havia acabado de entrar, e o John Arias fez o gol da vitória do Fluminense. Esse é o lance do Serna lá. Pisou, pênalti, com o VAR. E o Fluminense venceu um Corinthians que foi pouco criativo. Acho que essa é a principal nota da derrota corintiana. Mais uma vez, um time pouco criativo, pouco articulado ofensivamente. Teve posse de bola, controlou a bola a maior parte do jogo, mas não foi um time interessante ofensivamente e pagou o preço tomando 2 gols. O Emiliano e o Ramon, a família Dias, erra demais nessa partida contra o Fluminense, André? Sim, tem sido algo frequente. Eu acho que isso é preocupante do ponto de vista do que o Corinthians ainda pretende fazer nesse ano, porque talvez, né, esse discurso de nós viemos o ano passado para tirar o Corinthians da Série B e ainda conquistamos o estadual, sejam argumentos utilizados pela comissão técnica do Corinthians para justificar noites como a de hoje e dizer para o torcedor que vamos perder de vez em quando, é normal, o futebol é assim. Além da falta de criatividade, além dos problemas para gerar jogo, para criar, mesmo com Memphis em campo, Yuri Alberto, o Corinthians ele tem sido constantemente piorado pelos seus treinadores no momento das substituições, quando os jogadores em campo precisam da ajuda dos treinadores que hoje comandam o time. Isso não tem acontecido. Tanto o Emiliano quanto o Ramon, independentemente de quem tenha mais ascendência, porque, é claro, né, pai e filho formam uma dupla de técnicos, mas aquele que o Corinthians contratou é o Ramon Dias, é quem mais nome, é quem tem mais história no futebol, é, no final da história, quem responde pela comissão técnica. Mas, por exemplo, no sábado, ele suspenso, não estava evidente, não trabalhou, o Ramon, seu filho, à beira do campo,
desculpe, o Emiliano, seu filho, à beira do campo, não conseguiu perceber aquilo que o Palmeiras estava fazendo, exatamente o que levou o Abel, depois do jogo, a dizer sobre ter conseguido enganar o adversário. Hoje, o Corinthians foi, no momento em que precisou da ajuda da sua comissão técnica, perdendo o jogo no seu estádio, que pela 40ª vez ou alguma coisa assim, é uma sequência tremenda de jogos, mais de 40 mil pessoas, o torcedor continua indo e lotando a Neoquímica Arena. Quando o time precisou da ajuda da comissão técnica, na hora de substituir, na hora de mudar, na hora de melhorar a equipe, o que aconteceu foi o contrário. E esse contrário, ele é sempre igual. O Corinthians, quando sofre substituições, ele é tomado por desorganização. Sim. Isso vem desde o ano passado nas Copas. O grande exemplo é o jogo contra o Racing aqui em São Paulo. O Ramon mexe no time, o Corinthians passa a jogar sem meio de campo. Se desesperar. O Racing, um time que não é dos melhores, mas que é formado por jogadores que sabem o que fazem, um treinador experiente, controla o meio de campo a partir daquele momento e faz o seu gol que empata a partida com muita facilidade. Então, nós já estamos voltando à Copa Sul-Americana do ano passado para falar sobre problemas que se repetem quando o Corinthians precisa ser... É isso aí, torcida do Fluminense. Pessoal, os caras só falam do Corinthians. Quem venceu foi o Fluminense, mas eles querem porque quer ficar falando do Corinthians. Cara, Fluminense no segundo tempo dominou as ações. Poderia ter feito até mais com aquele chute ali logo após o gol de pênalti. O Arias deu aquele chute no gol com a defesa do goleiro corintiano. Era para ter sido mais, era para ter sido 3-0. O Fluminense soube administrar os gols marcados. Então, assim, pessoal, o Fluminense jogou melhor do que o Corinthians, mereceu a vitória no segundo tempo, principalmente dominou aí, como eu falei, todas as ações da partida, praticamente colocou o Corinthians no bolso. A gente viu um nervosismo muito grande por parte do Corinthians, mas muitos se falam de nervosismo, mas para mim foi mais uma jogada tática do Fluminense que fez eles ficar desse jeito. Na principal jogada deles, que é o Yuri Alberto e o Depay, não conseguiram fazer absolutamente nada. Então com isso já veio o nervosismo de querer vencer dentro de casa, a torcida na pressão, e isso tudo graças ao desempenho do Fluminense, que foi muito bom nessa vitória. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!